Putz, tô num engarrafamento aqui saindo de Itajaí, pesado. Então vou aproveitar. Olha só, olha esse videozinho aqui da Maíra Card. Eu não consigo ficar sem o meu pãozinho de manhã. Sabe qual é o problema dessa pessoa que não consegue ficar sem o pãozinho de manhã? Na verdade, ela não consegue mais nada. Porque a pessoa que acorda perdendo pro pão, de quem que ela ganha? Se quando você acorda, você já cede aos seus desejos da carne e diz que não é capaz, manda esse comando pro teu cérebro, eu não consigo ficar sem esse pãozinho, ou seja, você é mais fraca que o pão? Para quem você ganha na vida? Porque como a gente faz uma coisa, a gente faz todas. Não que seja fácil, mas é treino. Tudo é treino. É que você é boa em não conseguir. Até mesmo por causa da repetição. Tudo aquilo que a gente repete, a gente fica boa. Você ficou boa em não conseguir ficar sem o pão. Você ficou boa em falhar. Você ficou boa em desculpa. Ficou boa em se acostumar com aquilo que você não quer. Você quer uma coisa, você tem um desejo, mas as suas atitudes te levam para outro lugar. E aí você encontrou um discurso que te deixa confortável. Eu não consigo. E você nem parou para entender a gravidade desse discurso. Porque quando você diz que não consegue ficar sem o pão, o que você consegue? Você está perdendo todos os dias para um pão, para uma Coca-Cola, para uma coxinha, para o que você ganha então na tua vida? Se nem pro pão você ganha. Gente, vejam bem, eu não concordo com tudo que essa mulher diz, que essa mulher faz. Muito pelo contrário, eu não gosto muito dela, tá? E tem uma antipatia, um ranço com o cara que ela se casou agora, né? Com o Thiago Negro. Então, assim, tem um ranço dos dois, sendo bem sincera. Porém, contudo, entretanto, concordo 100% com o que ela fala nesse vídeo. Digo mais, olhem esse textinho do Pedro Augusto. Esse texto que eu vou colocar aqui do Pedro Augusto, ele foi usado para uma aula que eu dei no Viver Melhor, falando exatamente sobre isso, sobre esse ponto que a Maíra Card trata, sobre esse ponto que o texto do Pedro Augusto trata. Dá uma olhadinha aí. Então, assim, gente, voltando ali para o que a Maíra Card fala, veja bem, não é a questão, o ponto não é o pão. Eu fui ver os comentários no vídeo dela e tá cheio de mimimi, cheio de mimimi. Ai, não pode comer pão agora. A questão não é o pão. Qualquer pessoa minimamente inteligente entendeu o que ela quis dizer. Poderia ser qualquer outro alimento ali no lugar. Qualquer alimento que uma pessoa precisa se privar dele por algum motivo. Uma pessoa que precisa emagrecer e precisa se privar de carboidrato, uma pessoa que tem diabetes e precisa tirar o açúcar da vida, uma pessoa... Poderia ser qualquer alimento que uma pessoa está precisando e querendo, mais do que precisando, querendo tirar por algum momento da vida dela. Porque veja bem, por que mais querendo do que precisando, eu digo aqui? Porque se a pessoa quer comer pão e come, não tem problema nenhum. Eu como pão de vez em quando, meus filhos comem pão de vez em quando, não tem problema nenhum. A questão não é se tu quer comer pão e come o pão. A questão é, que ela falou ali, é a pessoa que ela quer emagrecer, que ela sabe que precisa tirar. Vamos pegar o pão, que podia ser qualquer outra coisa, podia ser o açúcar, podia ser o doce, tá? E ela quer fazer isso, mas ela não consegue. Ela é vencida pela gula. Ela é vencida por aquele desejo carnal, que é o que o Pedro Augusto fala no texto. Ela se deixa vencer pela gula. Ela não é capaz de ser mais forte do que aquele desejo carnal de se satisfazer com aquele alimento, com aquele pão, com aquele açúcar. Aí é que tá o problema. O problema é a pessoa que quer, mas ela não consegue. Ela diz, olha, eu não consigo ficar sem meu docinho todo dia. Gente, eu pego esse tipo de situação aos montes.
Uma pessoa que me procura, que quer emagrecer, que precisa, em função de saúde, emagrecer. E a pessoa disse assim, ai, Lê, mas assim, ó, eu não consigo ficar sem um docinho todo dia. Aí eu tenho que comer um docinho todo dia. Aí, olha, tu me tira tudo, mas tu não me tira o pão. Porque sem pão eu não vivo. Então, não é de tu fazer a opção de comer pão ou não. De novo, que fique bem claro, a questão é tu precisar, tu querer e tu não conseguir. O problema é o que o Pedro Augusto fala ali. Se tu não consegue vencer a gula, a Maíra também fala, o que tu vai conseguir vencer? Essa é a questão que ela fala. Esse é o ponto central. Se tu não é capaz de vencer, de superar um desejo carnal teu básico como a gula, o que tu vai ser capaz de enfrentar? O que tu vai ser capaz de vencer? Essa é a grande questão do que ela tá falando ali. E isso é uma coisa importantíssima, principalmente hoje em dia. Principalmente para nossa geração, uma geração fraca. Ai, que horror! Tu tá dizendo que eu sou fraca, que nós somos fracos? Sim, eu tô dizendo que a nossa geração, uma geração de pessoas fracas. Quando eu falo isso, eu tô falando de forma geral, de uma geração. Existem exceções? Existem exceções. Sou eu que tô inventando isso? Sou eu que inventei agora que nós somos uma geração fraca? Não, gente. Não precisam acreditar em mim. Eu nem tenho capacidade para isso. Vão assistir o Fernando Conrado falando sobre isso. Ele fala perfeitamente, explica perfeitamente o porquê que a nossa geração é uma geração de pessoas fracas, de pessoas sem fortaleza, sem a virtude da fortaleza. As pessoas não são fortes, não conseguem enfrentar os problemas, é tudo mimimi, é tudo vitimização. Leiam o livro Podres de Mimados, que vocês vão entender isso também. Olha, eu vou dizer assim, eu sou uma pessoa que eu volta e meia escuto, é para ser elogios, né? Eu acredito, mas as pessoas me dizem, meu Deus, como tu é forte, como tu conseguiu enfrentar tudo isso. Vejam bem, eu sou uma pessoa que eu enfrentei já, tenho 40 anos e já enfrentei muitos problemas, muito menos do que muita gente, mas muito mais do que a maioria das pessoas na minha idade. Problemas de saúde, problemas... N problemas, quem me conhece sabe. Até, por último, que eu enfrentei aí com a Aurorinha, né? Com tudo que aconteceu com a Aurora e tal, com a minha filha. E aí as pessoas vêm pra mim e dizem, meu Deus, como tu aguenta, como tu é forte, como tu suporta tantas coisas, como tu é resiliente. Eu ouço muito isso. E pra mim é uma coisa simples, gente, simples. Esses problemas, isso tudo que a gente enfrenta é a vida acontecendo. Pra mim é uma coisa simples, a gente tá aqui pra isso. Então, o que acontece, por exemplo, eu me lembro quando eu estava lá na UTI neonatal com a Aurora, entre a vida e a morte, aquela situação toda, e a psicóloga lá da neonatal veio e falou assim, Letícia, o que significa isso aqui pra ti? O que significa isso que tu tá passando aqui? Ela fez essa pergunta para os pais, né, assim, individualmente. E eu falei para ela assim, olha, para mim, isso aqui é a vida acontecendo. É a vida acontecendo. Só. Ou tudo. É a vida acontecendo. E ela ficou me olhando, ela disse, nossa, que incrível tu falar isso. Eu falei, cara, é a vida acontecendo. A vida é isso, gente. Então... eu não tô dizendo aqui que eu sou melhor do que ninguém, mas, gente, existe muito mimimi, existe muito nhenhenhê e existe muita fraqueza nas pessoas hoje em dia. Então, a pessoa, ela não aceita mais passar por qualquer tipo de desconforto. A pessoa foge de qualquer desconforto. A pessoa foge de qualquer problema. A pessoa foge de qualquer emoção ruim, difícil que ela tenha que enfrentar, ela foge de tudo. E aí, quando a pessoa é desafiada a encarar alguma dificuldade, como restringir a sua alimentação em algum nível em função de uma doença, em função de precisar emagrecer, de uma questão de saúde, ou mesmo em função de uma questão estética que ela deseja chegar, num ponto que ela deseja chegar, a pessoa não consegue, ela não consegue vencer a gula, ela não consegue vencer o desejo carnal.
E é disso que a Maíra fala. Ela não tá falando do pão em si. Ela tá falando dessa falta de força para vencer uma comida. Como disse o Pedro Augusto, começa por aí. Começa por aí. A partir do momento que tu consegue vencer esse teu desejo carnal da gula, tu consegue enfrentar outras coisas, tu consegue enfrentar outros problemas. E eu vejo isso muito quando eu li o texto do Pedro Augusto. A primeira coisa que veio na minha cabeça, e eu falo disso na aula lá do Viver Melhor, foi o jejum. Quem jejua vai concordar comigo, eu tenho certeza. Quando tu jejua, tu tem justamente uma sensação de poder, uma sensação de força. Tu se sente poderoso, tu se sente forte, tu sente que tu tem o controle sobre o teu corpo, sobre a tua gula. Claro que não um controle absoluto, a gente não tem um controle absoluto de absolutamente nada nessa vida. Existe a providência divina, a sorte, seja lá o que tu acredita. Eu acredito na providência divina, há quem acredite em sorte e azar, mas o fato é que existe algo que está fora do controle das nossas mãos. Mas quando tu jejua, tu sente que tu é capaz de controlar esse teu desejo carnal pela gula. A sensação de tu poder controlar, de tu sentir um pouco de fome, tu conseguir controlar, tu sentir desejo, mas de vontade de comer, mas tu não se entregar àquela vontade, àquele desejo, tu dizer, não, só um pouquinho, quem controla essa porra aqui sou eu. Eu tô a fim de comer, mas eu não vou comer. Eu tô com um pouco de fome, mas eu vou aguentar assim. Isso te dá uma sensação de poder. E isso que a Maíra fala e que o Pedro fala também. Isso te leva para outros ramos, para outros cantos da tua vida que não só para alimentação. A partir do momento que tu começa a ter essa força, esse controle sobre a tua alimentação, tu consegue enfrentar outros problemas, ter força para vencer outros obstáculos na tua vida. E como a Maíra disse, se tu não consegue enfrentar a comida, vencer a gula, fica muito difícil tu vencer qualquer outra coisa. E aí é esse mimimi desgraçado que a gente vive hoje em dia. Tudo é mimimi, tudo é vitimização, as pessoas se sentem vítima de tudo, tudo é, ai, não dá, ai, deixa, não tá no meu tempo, ai, vamos, ai, não, agora não, ai, não, isso aqui é muito difícil, ai, não, eu não quero, não, eu não posso, não, eu não consigo, ai, não fala assim comigo que eu me ofendo, ai, entendeu, gente? É tudo isso. Ai, não, eu não quero ficar sem um doce, ai, eu não quero ficar sem o pão, ai, eu não posso sentir um desconforto, ai, eu não posso sentir uma emoção ruim. É isso, é disso que ela falou e eu concordo 100%.